Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Nós vamos chamar esse vídeo de Vitor Fontana contra o Descende. Antes de fazer minhas considerações sobre as palavras do Vitor Fontana, que é um teólogo, né, que mora nos Estados Unidos, que tem uma certa notoriedade, uma certa visibilidade nas redes sociais, tem um canal no YouTube. Eu queria fazer uma ressalva aqui, um conserto sobre um erro meu, que eu fiz um vídeo, o vídeo anterior sobre o Descende, sobre o mover de Deus no Descende, não é? Mas eu dei uma informação errada. Eu falei que descende significa semente. Na verdade, descende significa envio, ok? Estou corrigindo aqui. Descende significa envio. Mas como a palavra semente em inglês parece muito que é seed, então eu fiz essa confusão, mas estou corrigindo aqui. Então, descende significa envio. Está corrigido. Eu agradeço aos meus seguidores aí que me alertaram para eu não permanecer no erro, não é? Voltando ao propósito desse vídeo. Então, o tema desse vídeo é Vitor Fontana é contra o Descende. Quem é Vitor Fontana? Mais um desses teólogos, dessas pessoas que conhecem tudo do grego e do hebraico, não é? E que está ali bem ligado à literalidade bíblica, não é? E se permite fazer uma crítica, até uma crítica injusta, contra o mover de Deus chamado Descende. O que é que acontece, irmãos? Eu sou bacharel em teologia, então eu posso falar também dessa bandeira, dessa defesa, desse nível apologético dele de defender a teologia. Mas teologia e avivamento, irmãos, ó, entende isso aqui, ó, eles são díspares, eles têm endereço diferente. Seminário teológico nunca formou e nunca formará ninguém. Seminário teológico tão somente informa a pessoa, informa o cara. E se ele não vigiar, deforma. Vou repetir. Seminário não forma, ele apenas informa, e se a pessoa não vigiar, ele deforma. Quantas pessoas saíram direto do seminário para perdição, para se afastarem dos caminhos do Senhor? Leram a Bíblia para a sua própria condenação. É aquela velha máxima: conhece a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. E estão cheios de teorias vazias, de teologia vazia. Afinal de contas, a própria expressão teologia ela é um pouco pretensiosa, sabia? Teologia é o estudo de Deus. Já foi até feita uma releitura desse saber que é a teologia. Hoje as pessoas nem consideram mais que teologia é o estudo de Deus, mas teologia é o estudo da relação de Deus com os homens, não é? E aí esse Vitor Fontana, ele já tem feito algumas colocações e ele se aproveita das notícias emergenciais para fazer um tipo de polêmica e levantar uma bandeira da literalidade bíblica, não é? Ou seja, ver essencialmente a letra e não o espírito por trás da letra, que é a maior benécia da palavra. A palavra de Deus ela se torna mais e mais fluida e plural e alcançando todas as nações, porque ela não é só mais um livro escrito. Existe o espírito por trás da letra, o Ruach Kodesh de Deus, o sopro da santidade de Deus sobre as pessoas. Então, aí o Vitor Fontana fica criticando o Descende. Ele falou as próprias palavras dele, que ele não acredita em avivamento com data marcada. E quem precisa que ele acredite, não é? Os avivamentos estão na história aí e não esperaram a opinião, a chancela e o bater do martelo dos grandes teólogos, não. Entenda bem o que é reforma e o que é avivamento. Teólogos fazem reformas incompletas. Agora, avivamento é totalmente o mover de Deus, é totalmente fora da caixa, fora de denominação. Mamon não pode segurar avivamento, Beelzebul não pode segurar avivamento, que ele vem do sopro do Espírito. O que é avivamento em si? Eu aprendi com um discipulador abençoado chamado John Walker, que já está na glória. Ele dizia que avivamento é quando Deus desce. E até hoje eu não encontrei um conceito mais simples, mais compacto e mais vivo e mais alegre do que esse. Avivamento é quando Deus desce. É por isso que usa os
profetas da palavra dizem, ó Senhor, se o Senhor ofendesse o céu, estão clamando por avivamento. Né? Quando a gente vai conhecer, ouvir um pouco, pesquisar do avivamento na China, do avivamento na África do Sul, avivamento nas Ilhas Hébridas, avivamento no Alasca, avivamento Azusa, avivamento aqui na Argentina, com o Renovo da Palavra, Juan Carlos Ortiz, Jorge Mitian, Ivan Bake, esses homens de Deus que Deus usou e usa quando Ele quer, não é? Avivamentos com multidões na África, avivamentos que Deus usou Reinhard Bonk, não é? Avivamentos que Deus usou Jesse Penlius, avivamento que Deus usou uma quantidade de homens através de lágrimas, John Knox, não é? E George Whitefield, Jonathan Edwards e John Wesley. Eu poderia falar N homens de Deus. E é lícito que nós aqui no Brasil estejamos grávidos desse grande avivamento nessa nação que é a menina dos olhos de Deus. Então, quando você vê uma concentração de pessoas simultânea em vários estádios lotados, buscando a Deus, orando, concordando por um avivamento e adorando de maneira genuína, sem placa denominacional, ainda vai ter um teólogo para ficar aqui. Porque eu não acredito em avivamento com data marcada. Você tem que acreditar nada, Vitor Fontana. Você tem que ficar limitadinho aí nessa caixa que você está preso, que é a teologia, e fica cheio de si, achando que porque conhece o grego, meu Deus, passou esse tempo que tinha essa seletividade, que tinha esse grupo clérigo fechado, sabe? Agora qualquer adolescente que é mais ninja do que você em tecnologia, fica sabendo tudo aí, a Bíblia toda no grego e no hebraico. Para de ficar levantando essa bandeira de que quem conhece a teologia ou quem sabe ler uma Bíblia grego ou hebraica tem mais autonomia ou autoridade ou tem um selo de qualidade melhor do que outro. Você é tão crente quanto qualquer irmão que esteja no brejo, no mato, no interior, lendo a palavra, sem saber nem ler a Bíblia direito, semi-analfabeto, mas que o Espírito Santo fala profundamente e Deus desce. Isso é avivamento. Vai aprender o que é avivamento, meu amigo. Porque enquanto você ficar analisando, teologizando o avivamento, tá com nada, você está ultrapassado. Agora, quando Deus quer, Ele faz algo como descende e faz para um bocado de teólogo ficar sem entender nada. E o que Deus quer é mover, é incendiar a igreja com o seu espírito, como Ele fez em Pentecostes, como Ele fez em Atos 2, em Atos 10, em Atos 19, avivamento atrás de avivamento, mover atrás de mover. É por isso que tentaram fazer, os teólogos da época, teólogo brigando com teólogo na Europa, tentaram fazer fogueiras de Bíblia e não acharam nada. Os grandes teólogos morreram, suicidaram-se, não é? Teólogos, filho de teólogos, né? Filósofos, filho de teólogos. Eu cito aqui Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, tudo filho de pastores, teólogos, morreram secos. Quem quer isso? Só se for você, Vitor Fontana. Porque existe um mover de Deus, um povo de Deus. E outra coisa, sei lá da América, vivendo a vidinha na América, na babesca, confortável, não é? Bem estável. Como é que você quer ter voz sobre o mover de Deus aqui no Brasil? Por favor, eu estou fazendo vídeos há anos sobre isso. Sobre pessoas que foram usadas aqui e foram para a América e perderam o bonde, vão acumulando dinheiro aí na América. Agora, quem está aqui é que está sabendo o que é que Deus está fazendo. Mas Deus te abençoe, que você possa receber um batismo com o Espírito Santo, passar o dia todo falando em línguas estranhas, sua mente ficar paradinha e você só ficar estatalado, chapado com o mover do Espírito. Aí você vai saber e reler, pegar toda a sua teologia e deixar numa prateleira e viver as aventuras maravilhosas com o Espírito Santo. Descende, é nós, no próximo eu tô lá. Shalom.